Boa noite a todos. Primeiramente, pedir a paciência de vocês para comigo, né? Porque o estudo é nosso. E, dando sequência, então, como Leni falou, nós estamos então no Livro dos Espíritos, parte 2, da vida espírita, capítulo 6, questões 317 a 319. Esse capítulo intitula-se Recordação da Vida Corpórea e vai das questões 304 à questão 319. Esse capítulo vai versar, esse trecho do Livro dos Espíritos, vai versar sobre os fatos, as situações, as emoções, as recordações, os afetos que participaram, né, da vida do espírito enquanto encarnado, da importância relativa que cada uma dessas composições tem no conjunto de vivências que pertencem ao espírito, né, agora na sua nova condição, porque nós estamos falando de pós-desencarne, né? Nessa nova condição já de espírito desencarnado. Como que esse conjunto de funções, né, que o espírito cumpriu enquanto encarnado, como isso vai se refletir nessa vida espiritual que ele agora participa de maneira mais direta, porque desencarnou. Kardec finaliza esse estudo, que são as questões que nos competem hoje, que é 317 a 319, né, com questões relativas a essa recordação, né, e faz alguns questionamentos. Então, ele pergunta, permanecemos com essa noção de pátria, de pertencimento a um local onde nós nascemos, embora sejamos assim, criaturas de Deus, né, que não tem um limite na vastidão da erraticidade, do espaço. Temos um local circunscrito para ficarmos após o nosso desencarne? Estamos circunscritos a um local? Estamos presos a um local? Ou temos uma liberdade infinita de localização, de posicionamento? Como que isso se dá, né? O fato de desencarnarmos traz para o espírito uma lucidez diferenciada, ou seja, uma vez que ele não está mais sujeito ao corpo de carne, que, de certa maneira, faz com que ele perca determinadas possibilidades de manifestação, faz com que ele, ao desencarnar, não tendo mais esse corpo de carne, ele ganhe uma lucidez diferenciada, né? De retorno a essa esfera dos espíritos, há alguma estranheza? Ou a adaptação é imediata? Já que a condição original, que a nossa condição original é a de espíritos, né? Não é a de encarnados. Estar encarnado é uma situação, é um posicionamento que o espírito tem, passa no seu desenvolvimento, mas não é a condição original. A condição original é a de energia, né? É de uma fluidez diferente dessa rigidez que nos prende no corpo de carne. Não tendo mais, imediatamente nos sentimos à vontade, nos sentimos lúcidos, já podemos participar integralmente da vida do espírito, da vida do espírito na erraticidade. E esse termo erraticidade, o que ele quer dizer? Né? Então, vamos às perguntas de Kardec, e as respostas são curtas, vale a pena a gente ler, e depois vamos tentar ilustrar esses comentários de Kardec, para que todos possamos compreender melhor o que ele quis trazer de conhecimentos para a gente, que são aparentemente simples, né? Onde nós vamos estar, como nós vamos nos sentir, qual a lucidez que temos, mas que são muito simples, aparentemente são simples, mas que são extremamente interessantes, porque todos, né, todos participaremos dele em algum momento de nossas vidas, né? Porque todos desencarnaremos, todos retornaremos à pátria espiritual.
todos precisaremos nos preparar para esse momento que vai chegar. Agora a gente já pode dizer com certa alegria também, né, para cada um de nós. Porque o Espiritismo nos diz o quê? Que a morte não existe, né? Se ela não existe, ela participa de nossa vida de uma maneira muito natural. E nós é que muitas vezes, ao longo desses milênios todos, nós vamos mistificando a morte e fazendo com que ela muitas vezes se pareça com algo que estaria completamente à parte da nossa existência, né? Mas não é verdade. Então vamos lá. Após a morte, conservam os espíritos o amor à pátria? Pergunta Kardec. O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se ache o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Então, nessa resposta condensada dos espíritos, já temos dois conceitos, né, que podemos chamar a atenção. Uma é a questão do universo. A outra é a questão das ligações de simpatia. Quanto a essa questão do universo, os espíritos já vêm aqui nos informar que não estamos circunscritos a uma única morada. No universo existem diversas moradas para o espírito. E que essas moradas vão estar consoante às simpatias que os espíritos vão cada vez mais galgando em sua jornada. A fim de ilustrar um pouco, antes de continuarmos esse comentário, vamos ver o que André Luiz nos diz em Nosso Lar, no capítulo 24, quando ele está em casa de Lísias. E aí ele fala, e a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Antes de fazer essa leitura, eles estão na casa de Lísias, numa reunião, e Lísias liga um aparelho em que há um chamado, né? O locutor faz um chamado de trabalho para os moradores de Nosso Lar. Esse locutor não está em Nosso Lar, ele está numa outra colônia espiritual, e mais um tanto quanto inferior a Nosso Lar, mas ele faz mais próxima da Terra, e ele faz, então, um chamado, uma convocação de trabalho. Né? E o locutor fala, então, em português claro, né? Como diz André Luiz. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ali tão grande dificuldade no capítulo de intercâmbio? Identificando-me as perplexidades, Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas, logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados às fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores da vida, nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existem elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta a considerar que a regra é sofrer destas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Numa outra obra, chamada-se Ícaro Redimido, o instrutor chamado Adamastor fala que, assim como na Terra, os desencarnados se organizam em grandes comunidades, onde mantêm os costumes e os idiomas aprendidos na jornada da carne. Somente em esferas muito elevadas é que são suplantados esses nacionalismos. Os óbices da comunicação falada são superadas pelos intercâmbios puramente mentais.
E os espíritos que se unem pelos imperativos do amor sublimado, se unem pelo imperativo do amor sublimado, aplacando todas as desavenças. Então, por esses dois relatos, a gente já pode assim observar que há uma gradação enorme, infinita dos mundos que abrigam, das esferas que abrigam os espíritos. Abrigam os espíritos de acordo com as suas afinidades, com as suas simpatias, né? E o que é simpatia? É afinidade, reciprocidade. Se eu estabeleço a reciprocidade com alguém, eu tenho afinidade, nós vamos, de alguma forma, partilhar da mesma esfera mental, da mesma esfera emocional, né? Da mesma esfera de gosto. Então, ao desencarnarmos, cada um de nós estará habitando um mundo, uma esfera, um plano coerente com os nossos gostos, coerente com a proximidade dos nossos afetos, coerente com o nosso entendimento, coerente com a nossa constituição perispiritual, né? O espírito, então, constituído, né, por uma trindade, o espírito encarnado, constituído por uma trindade que é corpo físico, perispírito e alma. Corpo físico não vai estabelecer essas afinidades, porque ele, ao não ter mais utilidade para o espírito, ele fica. Então, não está no corpo físico, não estão no corpo físico as afinidades. Também não estão no perispírito, porque o perispírito, como nos diz aqui Kardec, e isso está agora esqueci, porque eu falo onde é que está. Porque o perispírito, sendo um invólucro fluídico, ele acompanha o espírito na sua evolução. Ele não dá características ao espírito. Quem caracteriza é o inverso. Quem caracteriza o perispírito é o espírito, que é a sede do querer, do agir e do sentir, com as suas potencialidades, que são o pensamento, o sentimento e a vontade, né? Então, quem caracteriza o espírito é o pensamento, o sentimento, a vontade. Potencialidades inerentes a esse ser, que tende a uma perfeição na sua evolução, que se faz tanto no plano encarnado quanto no plano desencarnado. Então, há espaços afins à nossa constituição, né, que estarão afins a quê? À nossa vontade, aos nossos sentimentos, à inteligência desenvolvida, à percepção desenvolvida. Bom, Leon Denis, na sua obra Depois da Morte, ele fala o seguinte: sob a influência dos apetites grosseiros, as moléculas do seu corpo fluídico, então ele está falando do perispírito, fecham-se as percepções externas e os tornam, quer dizer, os espíritos desencarnados, e os tornam escravos das mesmas forças naturais que governam a humanidade. Então, quanto mais denso o espírito, mais sujeito às forças da natureza, do globo em que ele ocupa, ele estará. Tem um livro chamado Cartas de uma Morta, que quem escreve esse livro, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem dita o livro é Dona Maria João de Deus, que foi a mãe de Chico Xavier na sua última encarnação. Ela conta, ela desencarnou na primeira quinzena do século passado. E ela conta que, ao desencarnar, passado um tempo em que ela esteve na esfera terrestre ainda, ela é levada para um outro plano, né? Um plano espiritual muito acima da Terra. E que lá, nesse plano, as cores
as cores tinham sons, né? E eles percebiam isso. Nesses planos, em planos mais elevados, quando eles queriam se movimentar, ir de um lugar para o outro, bastava a força do pensamento, a força da vontade, a vontade direcionada para que eles se deslocassem de um lugar a outro. Querendo ver a Terra, do local onde ela se encontrava, ela expressa essa vontade para o mentor dela, o espírito que a recebe, e ele fala para ela: olha para a Terra, olha para lá, lembra o lugar que você quer estar. E ela imediatamente, apesar daquela distância cósmica, né, porque ela está em um local muito, muito longe da Terra, ela olha a Terra e ela mentaliza a casa onde ela morava com Chico, ainda criança. Porque ela, morrendo de saudade dele, ela queria vê-lo. E no local que ela estava não dava para fazer isso. Ela nem podia fazer esse movimento de intercâmbio fino, né? Mas com muita saudade ela fala para o mentor e ele fala: olha para lá, mentaliza o que você quer ver. E ela imediatamente vence, em questões de segundo, ela vence aquela distância e vem estar com ele, né? Pela saudade. Então a gente observa que mesmo... Então, por que eu falei isso? Porque se estamos aqui num plano onde o espírito ainda é muito grosseiro, está sujeito a essas questões da nossa natureza, né? Há planos onde há uma liberdade, há uma percepção, uma capacidade de sentir, de pensar, de agir diferente, né? E que todos nós vamos chegar lá também. E quando chegarmos, vamos ter toda uma possibilidade diferenciada de sentir, de perceber. São planos, onde ela nos diz, onde não há mais desavenças, onde o espírito coletivo reina entre as pessoas. Eles ainda precisam evoluir, né? Continuam no movimento de aprendizado, de estudo, até de reencarnações, não na Terra. Mas essas reencarnações não estão mais sujeitas a esse peso da matéria que hoje nós nos utilizamos para nos expressar aqui, nesse plano, nesse globo. Bom, então Leon continua, né? Leon Denis continua. As almas colocam-se no espaço segundo o grau de pureza de seu respectivo invólucro. A condição do espírito está em relação direta com a constituição fluídica, que é a própria obra, que é a sua própria obra, e resultante do seu passado e de todos os seus trabalhos, né? Então nada se perde. Tudo o que fizemos, todo o trabalho que realizamos, e a gente já fez um estudo sobre o trabalho esse ano, aqui na casa, e a gente torna a falar: trabalho é tudo, né? Trabalho é desde o momento em que nós acordamos de manhã e fazemos a nossa prece, mínima que seja, para nos ligarmos ao plano espiritual saudável, né? É desde esse momento onde que acordamos até a hora que vamos dormir e novamente nos ligamos a eles e pedimos que estejam conosco, nos protegendo, nos intuindo, nos ajudando, nos levando a aproveitarmos o nosso horário noturno ainda para mais trabalho, né? Trabalho é tudo. Tudo o que realizamos vai conduzir-nos a um conhecimento, a uma forma de sentir, a uma forma de pensar, a uma gradação cada vez maior, né, no sentir, no pensar e no agir. Bom, e Kardec, então, continua na questão 318. Né? E as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Né? Então, será que, por desencarnarmos, vamos modificar a nossa maneira de pensar? E aí a gente extrapola: vamos modificar a nossa maneira de sentir? Vamos modificar as nossas percepções do mundo? As questões que hoje nos ocupam deixarão de nos ocupar? Os questionamentos que hoje fazemos deixarão de ser feitos?
imediatamente ao desencarnarmos, vai se abrir um leque, né, de percepções diferenciadas, de entendimentos diferenciados, de inteligência diferenciada para o espírito que desencarnou? Vamos ver a resposta do Kardec. Kardec não, dos espíritos. Muitos sofrem, muito. Então, os espíritos se modificam na erraticidade? A primeira palavra, muito. Sofrem grandes modificações. A proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então, o primeiro vocábulo dele, muito. Isso significa que, estando na erraticidade, nós teremos ferramentas para continuarmos nos aprimorando? Parece que sim, né? Depois, ele fala que isso acontece? Sim, acontece. Mas a proporção que cada um de nós vai se desmaterializando, cada um de nós vai se aprimorando. Pode, algumas vezes, permanecer longo tempo com as mesmas ideias que tinha na Terra. Mas, como tudo em a natureza é movimento, ninguém escapa do crescimento espiritual. Ninguém escapa do esclarecimento. Podemos, algumas vezes, ou muitas vezes, nos mantermos ainda muito ligados às coisas da Terra, à nossa maneira de ser, né? Mas, em algum momento, haveremos de buscar algo diferente. E quando, então, o espírito desperta, ele procura meios de se melhorar. Uma pergunta que a gente pode fazer, o que é essa erraticidade, né? Será que é algum lugar errado que a gente fica habitando, né? Não sei, essa palavra erraticidade. Erraticidade, porque a gente precisa entender o que é erraticidade para saber de que espécie de espíritos Kardec está falando, está perguntando, né? Bom, erraticidade é o local, é um local no mundo espiritual que habitam os espíritos que ainda necessitam passar pelos processos da reencarnação, porque ainda não adquiriram todas as qualidades, né, as virtudes necessárias a que possam se desvencilhar desse processo aqui na Terra, na nossa Terra. Leon Denis fala em Depois da Morte o seguinte: erraticidade são os planos espirituais habitados por entidades que ainda estão sujeitas à lei das reencarnações no planeta Terra. Por isso que eu estou frisando que é aqui na Terra. Tá? Portanto, milhões de espíritos que ainda não lograram domar as suas paixões. E nesse processo, né, de domar as suas paixões, nós estamos na erraticidade, estamos no corpo físico. E isso vai de uma forma cíclica, até que, como Dona Maria João de Deus, em algum momento nós sejamos apartados da Terra, né, desse ambiente terreno, para começarmos o nosso processo de darmos continuidade ao nosso processo de evolução já em outros orbes, em outros mundos, mundos mais felizes, né? Mas, enquanto isso, habitaremos a erraticidade. Então, não é um lugar errado, é só um lugar onde os espíritos que ainda não lograram domar as suas paixões fazem esse intercâmbio, né? Quando não estão aqui, estão lá. E sobre essa questão das ferramentas, né? O que os espíritos podem nos falar sobre esse conjunto de ferramentas que existe na erraticidade para que possamos dar continuidade ao nosso processo de evolução, né?
No livro, ainda no livro de André Luiz, nos livros de André Luiz, Em Nosso Lar, André Luiz relata que ele, após ir para Nosso Lar, ele vai fazer parte de turmas, né? Turmas onde ele inicialmente vai ser um estagiário, né? Onde ele vai aprender a trabalhar no plano espiritual, né? E nesse processo de aprendizado, de trabalho no plano espiritual, nas atividades do bem, ele vai ganhando, vamos dizer assim, créditos, né? Para que ele, posteriormente, possa ver a sua mãe, né? Ela, que habitava um plano superior ao dele, né, nesse processo de domar as suas próprias paixões, ele se torna apto a recebê-la, a vê-la, né, a ter um intercâmbio com ela. Porque ela também fazia, naquele momento, a intercessão por ele, né? Então, vocês vejam que os afetos permanecem. Então, voltando àquela primeira pergunta, os nossos afetos permanecerão no plano espiritual? Sim, permanecerão no plano espiritual, né? Permaneceremos amando quem nós amamos, assim como permaneceremos durante um tempo odiando a quem odiamos. E isso tem um peso diferenciado para cada um de nós. Num outro momento, num outro livro, de um outro espírito que traz um relato sobre o plano espiritual, a gente lembra de Luiz Sérgio, né, num livro em que ele fala, num livro chamado O Mundo que Eu Encontrei. E Luiz Sérgio é um espírito desencarnado, mais ou menos na década de 70, 80, e um jovem ainda. Ele tem um desencarne num acidente, que ninguém dali teve culpa do acidente, foi uma peça do carro em que ele estava que se soltou e aí o acidente ocorreu. Ele, então, desencarna. E, após tempos depois, ele passa a fazer parte também de um trabalho de aprendizagem e, depois, ele vem a ser autorizado a escrever, a ditar livros, né, através de psicografia. Num outro relato de um outro jovem, aí já é uma psicografia de Chico Xavier, e Chico foi prodigioso nesse tipo de psicografia, que era psicografar mensagens de espíritos que queriam trazer alguma mensagem, algum alento àqueles que ficaram, né? Então, Chico tem diversos livros em que ele coletam-se mensagens no sentido de promover esse intercâmbio, de mostrar como os espíritos estavam vivendo para aqueles que estavam encarnados e sentiam por demais a falta deles, né? Um desses espíritos chama-se Roberto Muscati. Roberto também era um jovem, ele veio a falecer de choque anafilático, também de uma maneira muito simplória, né? Usando o remédio para nariz, ele tem um choque anafilático. Então, quer dizer, de uma maneira muito boba, né? Muito tola, sob um certo aspecto. Então, também não foi nenhuma uma culpa dele, vamos chamar assim como culpa, né? E nem uma imperícia de alguém. Aconteceu, né? Aconteceu, mas tinha uma razão para acontecer, e em outro livro ele vai contar isso. Então, Roberto, ele naquela ocasião ele iria ingressar em medicina, né? E ele, no plano espiritual, depois ele vem contar, ele tem um livro chamado Quando se Pretende Falar da Vida, que aí são várias cartas que depois ele, sempre através da psicografia de Chico, que ele vai contar para seu pai e a sua mãe, que eram judeus até, não eram espíritas, depois se tornam espíritas, e ele vai contar, então, o que acontece com ele, né? E lá no plano espiritual, ele volta a estudar, né? Então, ele continua os estudos dele, continua na sua... Não vou dizer, não vai se formar, mas está na medicina, continua estudando medicina, desenvolve trabalhos depois, junto com a mãe encarnada, os pais passam a fazer trabalhos beneficentes, ele, do plano espiritual, passa a assistir os pais, né, naquele trabalho, assim como Luiz Sérgio também faz com os seus pais, ajuda os seus pais nos trabalhos que depois eles vão desenvolver,
e um rapaz não espírita, né? Uma família não espírita, mas extremamente religiosos, todos eles, e extremamente calmos, extremamente devotos, né? Crentes, com muita fé, e eles, então, vão, né, nesse... Aí depois o livro é muito bonito, porque vai contando o desenrolar dele no plano espiritual, né? Até chegar ao ponto em que ele passa a fazer parte do trabalho junto com os pais, e incentivando e ajudando os pais num trabalho depois belíssimo em São Paulo, porque eles eram de São Paulo. Então, nessa questão das transformações, a gente vê que há as transformações do ponto de vista... sim, as transformações físicas, até havia me esquecido delas. Sim, também nos transformamos fisicamente. Quando, por diversos espíritos, né, é comum que espíritos que estejam, pessoas que desencarnam por doenças, né, e chegando no plano espiritual, eles vêm a melhorar, vêm a ganhar saúde. O perispírito, por suas características plásticas de reconstituição, se recuperam, né, aquela saúde perdida, remoçam, né? Então há toda uma transformação no plano espiritual, tanto do ponto de vista físico, no que se refere ao perispírito, quanto nas suas possibilidades de continuar os seus estudos, de continuar o ganhar conhecimentos, né? Nas questões de trabalho, tanto em poder trabalhar, em poder atuar junto à humanidade. E também tem uma outra forma de transformação que é muito bonita. Essa realmente é muito bonita, porque essa liberta o espírito. Que é quando o espírito desencarnado, né, aquele que está na erraticidade, ainda guarda ainda guarda em seu íntimo diversos sentimentos contraditórios, sentimentos de ódio, de angústia, de mágoa, de ciúme. E nós temos relatos, né, vários relatos também, de que, ao perceberem, né, ao se darem conta desse sentimento e do quanto esse sentimento os prende e os faz infelizes, né, ao se dar minimamente, sem que seja até verbalizado, mas ao minimamente perceberem esse cansaço, né, dessa situação, desse sentimento que consome, né, porque o ódio consome, a angústia consome, o ciúme, né, a raiva consome o espírito, cansa o espírito, não renova as suas energias. E ao se sentirem ligeiramente cansados dessa continuidade, né, essa perversidade de sentimentos para com eles mesmos, minimamente, quando se percebem disso, a espiritualidade, que está todo o tempo atenta em trabalho, nesse momento, busca esse espírito, mas ela não busca porque é naquele momento que ela está, é o inverso. Naquele momento onde ele se sente ligeiramente modificado, as suas percepções são diferenciadas do que era antes, e ele consegue perceber os espíritos bons que permanentemente estão em trabalho e que vêm buscar esses irmãos entristecidos, envilecidos, cansados. Nesse momento, buscam esse espírito. E por uma característica do perispírito, de desadensamento, somente porque mudou a frequência de sentimento, esses espíritos é possível retirá-los da onde eles estão e levá-los para ambientes onde possam ser tratados. Um exemplo disso é também na obra de André Luiz, Nosso Lar. Quando André, finalmente, no caso dele, ele faz uma prece.
quando ele finalmente faz uma prece, dentro de toda a dor que ele sentia, dentro de todo o ambiente, apesar de todo aquele ambiente enegrecido em que ele se encontrava, quando ele faz uma prece, mudam-se as características, mudam-se as possibilidades de entendimento e de percepção. E ele vê, naquele instante, espíritos que o levam. Os espíritos não estavam ali? Estavam. Todo o tempo estavam ali. Porque em todos os lugares existem os trabalhadores do Cristo. Mas é preciso que a gente veja. E esse movimento de ver é nosso. É por uma modificação dos nossos sentimentos. É por uma modificação das nossas percepções, da nossa vontade. Daquela tríade, pensamento, sentimento, vontade. Isso faz com que eles, naquele instante, possam ser levados para as instâncias melhores, onde possam ser tratados, onde possam finalmente serem atendidos, né, nas suas necessidades. Então, vejam que, de várias maneiras, nós podemos nos transformar no plano espiritual. Né? A Terra, viver, é riquíssimo para o espírito. Mas essas vivências permanecem tão ricas quanto na erraticidade. Então, sempre há a possibilidade de melhoramento. Sempre, em qualquer local que o espírito esteja, sempre há a possibilidade dele se modificar. Sempre há a possibilidade dele se reciclar, dele sentir melhor. Né? E nesse sentir-se melhor, nesse querer o melhor, ele busca instâncias melhores. Quando Leon Denis fala para a gente que a matéria grosseira, né, nos prende a esse orbe, nos coloca sujeitos às leis desse orbe, ele também fala, e principalmente fala, do perispírito. Né? Espíritos como Dona Maria João de Deus, em que saem, quando ela é levada para esse plano onde ela poderia habitar, ela, ao desencarnar, muito devota, ela é católica naquela ocasião, naquele momento, é muito devota, ela passa mais ou menos, segundo ela, 1 mês aqui na Terra. E ela, num determinado momento, num 2 de novembro, ela vai a uma igreja, que é a igreja onde ela costumava ir, ela vai a uma igreja para uma missa em celebração aos mortos, e ela entra em profunda oração naquele momento. Quando ela abre seus olhos, ela já não está mais ali. Ela sai de uma assistência, que era a assistência que ela conhecia, a igreja que ela conhecia, e quando ela abre seus olhos novamente, ela está numa outra assembleia, em outro lugar, com outros espíritos, todos eles ajoelhados, também orando, e já há um outro espírito guia palestrando com eles, informando do novo lugar em que eles estavam. Enfim, aí começa todo o desenrolar do livro, que ela vai contando através de pequenas cartas, né, essa viagem dela. Né? Então, vejam, ela poderia estar para onde ela foi levada. Mas o desconhecimento, né, das leis, o desconhecimento da vida após a morte, né, fez com que ela, apesar de poder, ainda não houvesse sido levada para onde poderia ir. E nessa movimentação de extrema constricção íntima, né, de extrema devoção, de extrema fé, ela é alçada a planos superiores. Né? Ela ganha essa leveza, né, que precisava para poder chegar aonde ela precisava chegar. Né? Bom, e aí a gente vai continuando, né, porque ainda tem mais uma pergunta de Kardec, que agora é a 319. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes de sua encarnação, como se explica o seu espanto
ao reingressar no mundo dos espíritos? Essa é uma pergunta curiosa, né? Porque se já encarnamos e desencarnamos tantas vezes, por que a gente fica... Bom, porque Kardec faz essa pergunta, né? Por que a gente fica espantado, né, ao reingressar no mundo dos espíritos? Bom, qual é a resposta que eles nos dão? Isso só se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele vai se inteirando da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga, né? Então, o espírito, ao desencarnar, ele tem um interregno, né? um espaço de tempo, né? Que é um tempo não medido pelo nosso tempo, né? Horas, minutos e segundos. Esse espaço de tempo que cada um de nós tem numa singularidade própria é um tempo psicológico, né? É um tempo que está intrinsecamente ligado à nossa maneira, às nossas percepções, àquilo que demos valor em nossa vida, que acabou, né? Nossa vida terrena que terminou. Pelo que de acordo com o que com os espíritos falam, isso é natural, né? É bastante natural que a gente tenha essa, como ele chama, perturbação, que a gente pode dizer confusão mental, né? Ela pode durar desde segundos, milésimos de segundos, até meses, né? Porque o que vai interferir nesse processo, né? Nesse processo de adaptação do ser encarnado para o ser desencarnado. No processo de desencarnação, há o desligamento dos laços fluídicos entre o corpo físico e o perispírito. Como a tríade que a gente falou, formada pelo corpo, pelo espírito, pelo corpo físico, perispírito e espírito, o corpo físico e o perispírito estão intimamente ligados, né? Molécula a molécula. E há, nesse momento do desencarne, esse desligamento, esse afrouxamento de laços, esse desligar de molécula a molécula também, culminando com o centro coronário, né, o último a ser desligado. Há espíritos que imediatamente, né, têm a percepção de onde eles estão. Há outros que demoram mais tempo a perceber. Para todos, há um pequeno espaço, há um pequeno sono também que varia, né, de um para outro. Quando o nosso Roberto Muscat desencarna, ele, numa de suas cartas, fala para a mãe dele que ele percebeu o momento daquele choque, que para ele foi um choque, realmente, e ele percebia tudo que estava à sua volta. Mas que, pouco a pouco, aquilo foi se apagando e ele foi escutando uma voz, que depois ele reconhece como sendo a voz do avô paterno que já havia falecido. E esse avô fala, então, palavras para ele, né? Palavras em hebraico, que são palavras ditas no momento da morte, para essa religião. E ele, então, reconhece aquelas palavras e compreende que ele é que estava desencarnando, morrendo, né? Ele dorme, então, e mais tarde, um pouco, que ele não sabe precisar quanto tempo, ele acorda, e quando ele acorda, já com a família dele, que estava já no plano espiritual. Tem um outro... Bom, aí vamos ver aqui mais adiante um pouquinho, a gente fala do outro. Então, esse desenlace ele está subordinado a esse desenlace do corpo físico
e do perispírito, né? Ele está subordinado a uma força coesiva, né? Quando nós estamos encarnados, há uma força coesiva que nos mantém unidos, perispírito e corpo. Quando desencarnamos, essa força vai perdendo a coesão, né? E nós, então, vamos fazendo esse desligamento. Só que essa coesão, né, ela tem uma questão psicológica que, quanto mais ligado às questões materiais for o espírito, quanto mais ligado às questões terrenas, às posses, às sensualidades, aos vícios, às vicissitudes, de uma forma geral, quanto mais ligado ele tiver, mais há uma distonia entre esse desligamento, né, essa força que vai se desfazendo, e a vontade do espírito de permanecer ligado à carne, né? Então, esse excessivo valor que o espírito dá às coisas materiais faz com que ele, no seu desencarne, né, sinta mais dificuldade. Bom, no Céu e Inferno, Kardec vai nos colocar didaticamente eu digo didaticamente porque ele coloca isso em quatro grandes categorias, né? Então, ele coloca para a gente que essa extinção da vida orgânica, esse desprendimento do perispírito, ele pode ser realizado completamente, de uma hora para outra. Puf, foi. Desligou. Se isso fosse feito de tal maneira que, com tal rapidez, com tal praticidade, o espírito não sentiria nada, né? Nada. Ele simplesmente encarnou, desencarnou e está em plena lucidez, né? A gente pode pensar nisso quando a gente fala de São Francisco de Assis, né? No livro São Francisco de Assis, conta o livro que São Francisco, eu vou ter que acelerar um pouquinho, mas é porque é bacana, que São Francisco, no seu processo de encarnação, aí é o inverso, no seu processo de encarnação, ele permanece, sim, ligado ao corpo, ao organismo que está se formando, porque esse organismo ele vai se formar de acordo com os caracteres do espírito que está reencarnando. Então, há uma ligação fluídica entre eles. Mas ele não perde a lucidez durante o seu processo de reencarnação. Ele permanece em trabalhos até o último momento de reencarnar, né? E esse processo, ao inverso, também, quando ele desencarna, não há essa perda de lucidez, no caso dele, né? Mas nós estamos falando de um espírito fantástico, né? Bastante diferenciado. Uma outra situação que Kardec nos coloca é se nesse momento do desencarne, a coesão dos dois elementos, que está com toda a sua força, nesse momento do desencarne, a coesão está com toda a sua força, por exemplo, no caso do Roberto, onde ele vem a desencarnar com 20 anos, né? Ele está no auge da sua mocidade. Nesse momento, se é dessa forma, há o desencarne, sim, porque foi uma morte violenta, apesar de estar em casa, né, de não ter sido causada por ninguém, foi uma espécie de morte violenta. Por que a gente diz violenta? Não é que haja violência, é violenta no sentido de ser imediata, de ser conclusiva, num único momento, né? Abrupta, obrigada, abrupta, violenta nesse sentido. E aí ele, sim, tanto que ele fala que ele sente um choque naquele momento, né? Mas logo se desliga. Veja que ele sente um choque, se desliga, mas ele não perde a lucidez. Mas aí nós temos um espírito que já tinha uma noção de religiosidade, tinha uma fé diferenciada, né? Tanto que depois ele vai escrever um livro. Então, nós não estamos falando também... Nós estamos falando de um espírito comum, de certa maneira comum, mas que guardava valores com ele diferentes.
Então, a gente não pode dizer que, porque foi uma morte violenta, o espírito ficou em extremo sofrimento. Há diferenças para cada um de nós, porque difere, cada um tem uma forma, né, de sentir, que tem tudo a ver com a sua forma de ser, né? Bom, uma outra maneira que Kardec fala, que ele nos diz didaticamente, é quando a morte vai se chegando, porque há uma perda paulatina de vitalidade, né? Então, os desligamentos vão sendo feitos passo a passo, devagarinho, e um determinado dia já não há mais aquela força que vitaliza o organismo e o organismo simplesmente para de funcionar, né? Então, há várias e em cada uma dessas situações, né, a forma de reagir do espírito é diferente. Tudo vai depender da forma como nós vivemos. Tudo vai depender daquilo que damos valor. Tudo depende daquilo que procuramos, do que acreditamos, de como nos preparamos para aquele momento que é comum a cada um de nós. Então, esse estado de perturbação, ele é comum a todos os espíritos, varia de intensidade, dependendo de cada um de nós, varia de intensidade e de tempo para cada um de nós, mas todos passaremos por esse processo, né? A Dona Maria João de Deus, ela fala o seguinte: um dos meus primeiros, num espírito que depois vai para um plano superior, né? Um dos meus primeiros pensamentos de estranheza foi o de compreender que havia morrido e, ao mesmo tempo, conservar o corpo, né? O qual, segundo o meu bom senso, fora entregue à terra. Então, num primeiro momento, por desconhecer, né, a vida após o túmulo, ela tinha uma imagem, né, que não correspondia ao que ela vive. Está na hora já? Tá? Ai, desculpa. Eu não tinha percebido, desculpa. Vamos lá. Bom, então, o que a gente pode perceber desse assunto é que todos passaremos por ele, né? Todos entramos na encarnação, que é uma porta estreita, e todos passamos pela porta larga da desencarnação, onde cada um de nós vai viver conforme os valores que vai entrar e viver conforme os valores que tenha dado atenção na sua encarnação na Terra. Eu peço desculpa a vocês e muito obrigada. Obrigada.